adoro calor, eu adoro calor. Aqueles dias que estava 40, eu estava no céu. Eu estava morrendo, pelo amor de Deus. No céu. Teve um tempo que faltou uma água, parou de chover completamente. Eu estava tão feliz, depois eu ficava pensando, será que eu sou a culpada disso tudo? Porque eu sempre quis que não chovesse nunca mais na vida. Mas o meu amigo africano fazia assim, não, Sônia, sem chuva não há vida. No país, na região dele, eles ficam anos, então, realmente, a situação fica extremamente precária por causa da falta d'água. Não, Sônia, sem chuva não há vida. Ui. É verdade. E falando em africano, você conhece a Festa da África de São Carlos? Não, acho que eu nunca fui. É uma festa preparada, tem uma comunidade lá, né? Tem, africana, de alunos da USP e da UFSCar. Cascar. Não conheço. Eu participei da Congada em São Carlos. Legal. Milênio, você não era nem nascido, meu filho. Você já participou de Umbigada? Não, mas já fui rainha do maracatu. Olha que legal. Então, aqui em Araraquara tem um grupo tradicional de Umbigada, que conta umas histórias bem legais, assim. E essa festa da África ocorre todo ano no mês de maio, e eu participo também da organização dessa festa. Esse ano não teve, né? Sim. Não, nunca foi. É bem bacana. Tem site, ô Fábio? Tem a página do Face, da Cascar. Quer ver? Cascar. Cascar. Vocês conhecem. Tá. Vou procurar. Tá, vi aí. Eu tô no celular, viu? Você tá sem... Liga o microfone, Flávia. Microfone. Oi, gente. Lembrando que a gente já está ao vivo no Face. Legal. A Juliana chegou aqui falando boa noite para nós. Boa noite, Juliana. Boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite. A gente está aqui esperando um pessoal chegar um pouco mais para a gente começar. Então, acho que mais uns 5 minutinhos, tá ok? Ok. Tá bom. Vou sair de novo. Tá bom. Eu fiquei sabendo que vai ter uma entrevista do Obama. Vocês souberam disso? Hoje no... Conversa com Bial. É hoje mesmo? Conversa com Bial. Tá. Eu vi o comercial, vi uma postagem. Vamos ver, né? Vai estar o Silvio vai estar lá. Vai estar um monte de gente que a gente conhece. Não é só o Bial, não. Não. Tá. Não. Bom, eu sei lá por que eu sei isso, preciso pensar um pouco. O meu WhatsApp é tão complicado, é tão cheio. Mas o Silvio vai estar lá, Silvio Almeida. Vai ter um pessoalzinho. Não... Ele só fez assim, pessoal, esteja lá porque a gente vai entrevistar o Obama. Mas já faz algum tempo que eu fiz. Aliás, o canal do Silvio tá legal, hein? Do Silvio Almeida, no YouTube. Tá? Ok. Teve uma entrevista do Mano Brown, foi a que eu vi, depois teve mais uma. E ele faz vídeos de 8 minutos, dura um pouquinho mais que 8 minutos. Mas ele explica alguns conceitos ligados à política, ao direito e tal. Tá muito bacana o canal dele. Ok. Eu só lamento essa gente não querer ser político, né? Porque já pensou como é que não ia ser bom? Mas, segundo o meu amigo, o que você quer? Você quer que todo mundo odeie? O Silvio diz que... Eles conhecem política, mas não conseguem fazer aquela coisa que político faz, né? Ele andou falando uns dias aí que falaram que ele podia ser vice do Ciro e tal. Ele não declarou nada e começou a receber um monte de críticas. Ele não entendia por quê, e até ontem, né, não sei, hoje ele falou que é improvável que ele seja candidato a alguma coisa, né?
E Ciro? Uau, ele é do partido do Ciro? Acho que ele não é filiado, não. Eu também, eu duvido. É que eles andaram conversando, acho que teve alguma entrevista um tempo atrás, troca de tweetada, alguma coisa assim. Por isso que começaram a aventar a possibilidade, mas eu, de pista mesmo, não vi nada. O Haddad está correndo atrás, pedindo, pelo amor de Deus, para o governador do Maranhão. Mas ele não quer nem saber. Presidência nem morto. Que é o governador que mais voto ganhou no Brasil inteiro, né? Mas o Haddad, até a última vez que o Haddad falou, ele não conseguiu convencer o cara. Ai, que lindo. Nunca tinham colocado o PhD, Sônia. Tem que pôr. Sônia não tem acento no O. É verdade. Eu acho que eu esqueci de falar isso. Tá? Corretamente deveria, mas o idiota que fez o meu registro não pôs, e aí eu não posso usar. Já fui, inclusive, já falaram, não está aqui no teu registro, você não pode botar no teu nome. Por lei, né? Porque não está no registro. Não está na identidade em lugar nenhum, é tudo sem acento. Yes. Você sabe que eu chamo o Fábio? Eu não sei se na minha certidão... Dá uma olhada, se não tiver, você não pode. Como é que está no teu RG? O teu RG está certinho, porque eles seguem a certidão, né? Seguiam, agora quem preenche teu RG é você mesmo, né? E a minha amiga falou que agora a carteira de motorista é no celular, que agora ela já fez a nova, né? E não tem mais papel. Eu acho isso tão bom, porque às vezes a gente esquece, né? Tem que ver como é que é. A minha parece que alguém mastigou e guardou. A minha carteira e no estado até de São Paulo... Até documento de carro, né? Tudo, o documento também é online, né? Tudo a gente celular. Esquece. É horrível, O problema é quando roubar o celular. Aí eu quero saber o que a gente vai fazer. Vai ser um transtorno. Porque estão discutindo a votação, né? Vocês viram? Fizeram um teste ontem? Votar por celular. Só que aí tem muito. Se já tentaram hackear um sistema super protegido do TSE e o nosso celularzinho aí, chinês. Porcaria. Bom, é o risco que a gente vai. Não sei. Mas diz que vai ser devagar a transição e se tiver segurança, né? Aí fariam leitura facial, que é um outro problema também, né? Eu não consegui ainda botar a minha digital no meu celular, mas tem o trequinho para colocar. O meu é facial também. Uhum. Tem todo um problema da tecnologia facial, né? Que é feita por brancos, né? Para brancos. Eles não reconhecem. Todo preto, todo pardo é igual. Aí você pode ser preso. Pois é. Mais um modo de ser preso sem ter nada, né? Nem cor de pele. Tem aqueles coisas de cor de pele que não considera se a pele é preta. Então, acho que da outra vez eu até comentei que parece que na Inglaterra parece que reconhece que você está com capuz. Oh my God. Um monte de gente, hoje de preto e tal, não sei o quê. Tá com capuz. Tira o capuz, mas que capuz, cara? Não tem capuz nenhum, meu. Reconhece que você tá com capuz. A gente tem que rir, né? O que a tem gente que rir. É tem trágico, que rir, né? porque vai fazer o quê? Como diria o seu Omar, trágico. Trágico. Vocês já ouviram a música nova da Alicia Keys? Não. The Best Way to Die?
A Better Way to Die. Ela fala, com todos esses assassinatos, né? Pelo menos vai ficar jovem para sempre. Você escolheu a melhor forma de morrer. Rápido, tchau. Né? Não tem escolha, nem sabe por que está morrendo. Sim. Não é fácil, não. Não. Não mesmo. E você viu no Rio, com tudo o que aconteceu, eles estão botando as mesmas pessoas na prefeitura. Então, meu bem, não venha reclamar, não venha reclamar para mim. Vote correto, porque não é possível que todo aquele mundo de gente que votou seja branco. Mas tem gente... caras. E não votaram... Bom, Pois é. Sem comentários. Mesmo na Bahia, gente, na Bahia. Oh, my God. Mas ok, paciência. Como diz minha mãe, cada um tem tem o governador que votou em cima. Você votou no homem, então aguenta. Bom, eu acho que a gente já pode iniciar, né? Ok. O pessoal já vai estar chegando aí, já comentando. Okay. Bem, pessoal, boa noite. Né? Eu quero dizer que eu me sinto muito feliz, né? Nesse dia, que é muito significativo, por sinal, porque hoje, 16 de novembro, é a data do Dia Internacional da Tolerância. Não sei se vocês sabem, né? Porque foi no dia de hoje que foi criada a Unesco, né? E que os países assinaram aí, né, um acordo para que a ciência, a cultura e a tecnologia fosse usada para cultivar, né, a tolerância entre os povos. Então, hoje, 16 de novembro, é o Dia da Tolerância Internacional. E o interessante é que a gente está nessa semana também do Dia da Consciência Negra, né, que é 20 de novembro, a data oficial, né, da morte de Zumbi dos Palmares. E aqui em Araraquara a gente tem, nesse mês de novembro, já há alguns anos, é feriado municipal aqui, salvo engano, desde 2007, e esse mês, então, é repleto de atividades, de cunho cultural, de cunho educacional, procurando, então, falar sobre a cultura africana, afro-brasileira, negra, né, do nosso país. E hoje a gente inicia essa semana com essa atividade, envolvendo vocês dois, professora Sônia Guimarães, professor Álvaro Duque. Então, quero agradecer, né, pelo aceite da participação nessa atividade que abre aí as nossas atividades nesse novo contexto, né, de pandemia, em que tudo é online, mas que também permite que vocês que, embora morem longe de Araraquara, possam participar também aí das nossas atividades, né? Eu queria, então, destacar a importância, né, já que hoje é o Dia da Tolerância, então destacar a importância que se tem em falar da cultura afro-brasileira, cultura negra brasileira, né, que tem por objetivo ressignificar, né, porque quando a gente fala em cultura, as pessoas, cultura negra principalmente, as pessoas só falam de samba, de carnaval, de capoeira. Isso faz parte, mas não é só isso. Então, por isso eu fiz questão de abrir essa semana trazendo uma pessoa formada aí na área das exatas, né? Trazendo o professor Álvaro também, que tem uma formação bastante interessante aí na parte de história, de cultura brasileira, e que vai contribuir para a gente valorizar a nossa cultura, mas não a partir do senso comum, né? Mas é reconstruir essa consciência negra, reconstruir essa identidade, essa noção que a gente tem de cultura negra, que fica restrito, né, a alguns nichos, e não é só isso, né? Então, eu gostaria de agradecer. Professora Sônia, gostaria de se apresentar? Olá, pessoal. Eu sou Sônia Guimarães, professora de Física Experimental do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agora também o professor Álvaro. Acho que ele caiu. Deixa eu ver aqui. Aconteceu alguma coisa com ele.
O Álvaro caiu. Eu acho que a gente pode prosseguir, então, professora. Ok. Você pode iniciar, então, a sua fala, aí enquanto o Álvaro vai reconectando. Voltou? Flávia está dizendo que ele voltou. Então, vamos lá. Professora Álvaro, boa noite, estamos na escuta. Quer se apresentar para o pessoal, Álvaro? Claro. Antes de mais nada, obrigado, Fábio, pelo convite. Fico muito feliz aqui estar dividindo aqui essa conversa com você, com a Sônia. Obrigado pelo apoio da Flávia. Então, eu sou Álvaro Duque, trabalho como professor já faz mais de uma década, né? São 16 anos. Trabalho na rede pública, na rede privada, tanto na educação básica como no ensino superior. Mas meu foco principal mesmo é ser professor da molecadinha do Fundamental 2, onde o meu trabalho me dá mais alegria, e sou formado em História, sou mestre em História pela Unesp, Assis, Terra do Nunca, também tenho passagem por Filosofia, Design Instrucional também, mas antes de mais nada eu sou um afro-brasileiro preocupado com o nosso povo, né? A gente sabe, nós pardos e pretos, o que a gente passa aí, e percebo que na pandemia a gente se juntou mais, né? Porque combinaram em nos matar, mas a gente insiste em viver, né? Isso é da Conceição Evaristo. Eu acho que isso sintetiza muito toda a nossa história aí. Tamo junto e vamos conversar e pensar juntos. Obrigado, Álvaro. Vamos iniciar, então, nossa conversa de hoje, que tem como título Minhas Histórias, Meus Desafios, né? Vocês terão a oportunidade de compartilhar um pouco das experiências de vocês e falar sobre esse tema, né, que nos preocupa nesses últimos tempos, que são as vidas negras, né? A valorização da nossa cultura e tudo aquilo que pretende nesse mês da consciência negra de novembro. Professora Sônia, a palavra é sua. Maravilha. Eu preparei aqui uma apresentação. Vocês estão vendo a minha tela? Eu estou, sim. Maravilha. Então, eu vou começar. Bom, minha história e desafios. Aí eu já vou falando tudinho o que eu fiz e que faço e que farei. Bom, como Lélia Gonçalves diz, a gente não nasce negra, a gente se torna negra. É uma conquista dura, cruel e que se desenvolve pela vida da gente afora. E como diz o meu querido Milton, Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando quer chorar, que não vive, apenas aguenta. Bom, eu fiz a licenciatura em Física, duração plena em Física, na Federal de São Carlos, que foi onde apareceu meu primeiro desafio, a minha primeira dificuldade, iniciação científica. Eu nunca pude pedir uma bolsa de iniciação científica na Federal. Sabe por quê? Porque a pessoa que distribuía as bolsas disse: você nunca vai usar física para nada, para que eu vou te dar uma bolsa de iniciação científica? Nunca me deixou nem escrever nada. Eu não ia usar física, então eu não precisava de bolsa de iniciação científica. Ela não era lindinha? Apesar disso, eu entrei no mestrado em Física Aplicada na USP, lá em São Carlos. E aí, de novo, como diz Milton, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. E é aí que vieram as minhas oportunidades. Quando eu estava fazendo o mestrado lá na USP, lá em São Carlos, apareceu um pesquisador de Bolonha e ele me apresentou a Caterina Sumonte, que foi lá me ajudar a montar o equipamento que eu trabalhei no meu mestrado. Quando eu terminei o mestrado, ele fez: Sônia, por que você não vem fazer teu doutorado aqui na Itália? Acontece que na Itália a gente já sai doutoressa da graduação. Então, eu fiz alguns cursos de doutorado na Escola de Engenharia Politécnica
da USP de São Paulo, e fui para a Itália fazer a pesquisa, depois era suposta voltar lá para a Poli e defender meu doutorado. E foi isso que eu fiz. Eu fui para o Consiglio Nazionale delle Ricerche e trabalhei com Sandro Solmi, lá em Bolonha, na Itália. Olha, eu doutoressa lá na Itália. Acontece que quando eu estava fazendo na minha pesquisa lá na Itália, uma minha colega teve o marido transferido para a Inglaterra. E chegando na Inglaterra, ela já fez, Sônia, vem já para cá. Já conseguiu um orientador para você, que ele já conseguiu uma bolsa para você. O trabalho que você fez aí na Itália vai valer aqui já como curso. E eu fui fazer o meu PhD em Manchester, na Inglaterra, e eu trabalhei com o Tony Picker lá. Olha eu, lá na Inglaterra fazendo. E isso me fez eu ser a primeira negra declarada, porque vai saber que tem uma lá que não queira se declarar, com PhD em Física em Brasil. E aí veio meu desafio número 2, minha dificuldade número 2. Para a UniCNPq, esse pioneirismo, primeira negra doutora no Brasil em Física, não valia. Nem o CAPES, isso não era importante. Aí um policial enfiou o joelho dele no pescoço do George Floyd e, de repente, o CNPq já tem interesse, sim, tem uma garota que já escreveu um livro sobre isso, não sobre o meu pioneirismo, mas sobre todas as negras e negros cientistas e engenheiros do Brasil, e agora o CNPq que enrolou essa menina, é a Katemari, enrolou a Katemari por um tempão que não precisa, que isso não é importante, agora o CNPq vai financiar o livro dela, vai publicar, enfim. Tinha aqui o George Floyd morrer lá nos Estados Unidos, o pessoal perceber que racismo não é bom. Voltando para o Brasil, eu fui trabalhar em Campinas, no Centro de Tecnologia e Informação Renato Archer, com microestrutura, sempre trabalhei com física aplicada, e aí veio o desafio número 3, a minha dificuldade número 3, viagem para o exterior. Quando eu estava lá no CTI, pintou um monte de bolsa para ir para a Bélgica ou para a Holanda, não me lembro mais. Para um centro de pesquisa maravilhoso, sempre com eletrônica, microeletrônica, que foi o que eu trabalhei minha vida inteira. E na hora que pintou isso aí, muitas, umas 20, 30. Eu falei, oba, também quero ir. Resposta: não, você já passeou muito pela Europa, você não tem direito a essa bolsa. Portanto, o meu doutorado, o trabalho que eu fiz na Itália e o meu PhD na Inglaterra virou passeio. Eu era a única doutora de toda a equipe, a única fluente em italiano e em inglês, e eu não podia ir porque eu já tinha passeado muito pela Europa. Eles não são lindinhos? Aí eu fiz o concurso, passei, sou professora no ITA, e no ITA a coisa funciona assim. Nos 2 primeiros anos, eles fazem o curso fundamental, no qual eles aprendem física, química, matemática, introdução à computação e à humanidades. No final do 2º ano, eles começam a fazer as escolhas. Engenharia aeronáutica, engenharia eletrônica para aeronaves, para aviões, embarcada, engenharia mecânica para produzir aviões, engenharia civil para construção de aeroportos, engenharia de computação embarcado e engenharia aeroespacial. Dificuldade número 4, essa aí foi o meu super desafio. No meu 3º ano de ITA, professora, concursada, PhD na Inglaterra, blá, 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 entra um colega na minha sala com 12 avaliações dos estudantes. Eu dava aula para 120 estudantes. Ele entrou com avaliação de 12, onde estava escrito: a Sônia é a pior professora do ITA, a Sônia não sabe física e a roupa dela chama muita atenção para o corpo dela. Maravilha. Por causa disso, eu fui expulsa. Fui atrás, tentei falar com o reitor que não me recebeu, o chefe do departamento estava viajando, o vice-chefe disse que eu estava sendo perseguida, tinha mais que ir embora. O representante dos professores do ITA, eu estava sendo perseguida, tinha mais que ir embora. O diretor do CTA não me recebeu. Enfim,
Aí eu fui expulsada e fui ser gerente de sensores de radiação infravermelha no Divisão de Materiais do AMR, do Instituto Aeronáutico e Espaço, IAE, que ainda é dentro do CTA. Eu continuei no mesmo campus, mas em um outro instituto. Nesse lugar eu trabalhei com, montei sensores de radiação infravermelha, e os sensores que eu produzia tinham que ser encapsulados, eles vão na cabeça do míssil, eles veem a temperatura de 600 Kelvin, que é exatamente a temperatura do motor de um avião. Então, eu produzi sensores que eram para os mísseis Piranha, para atacar aviões inimigos. Dificuldade número 5. De novo, não queriam que eu viajasse para o exterior. Eu mandei o trabalho para um congresso para 600, eu trabalhava na divisão de materiais, e esse trabalho que eu mandei para o congresso, ele ia ser só para pesquisadores de materiais nos Estados Unidos, e o que era o gerente na época saiu esperneando pelos corredores do AMR. Se a Sônia for para os Estados Unidos, eu não quero mais ser gerente e vou acabar com esse projeto. Bom, eu não fui para os Estados Unidos, ele deixou de ser gerente, eu virei gerente, e 2 anos depois eu fui para Paris fazer umas medidas, e 4 anos depois eu fui num congresso, agora bélico, já para sensores mesmo de radiação infravermelha e materiais para exército, aeronáutica e marinha lá nos Estados Unidos, e agora meu nome está até na NASA. E por causa desse trabalho que eu fiz lá no AMR, eu tenho um pedido de patente. Bom, depois de muitos anos, eu voltei para o ITA, normal, estou dando aula, hoje eu estou dando aula, aliás, eu tenho um monte de relatórios para corrigir, mas aí vem a minha dificuldade número 6, meu desafio número 6. Por causa que eu fui expulsa há décadas atrás, os professores me tratam como se eu fosse uma energúmena, uma idiota, a pessoa mais besta do mundo. O técnico do laboratório se dá todo ao trabalho de não querer nem montar o laboratório quando as aulas eram presenciais. Os alunos acham que podem me expulsar novamente. Para vocês terem uma ideia, uma das últimas minhas avaliações, avaliou ruim até curso que eu nem dei. Eu não dei o curso e tinha lá a avaliação da professora Sônia. Eu falei para a chefia, que diabo, eu não dei esse curso, como é que eu fui avaliada nele? A chefia, eu não sei quem é que tem acesso a essas coisas. Ele não sabe. Mas é preciso ter força, como diz o Milton, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria Maria, mistura a dor e a alegria. E aí vem só alegria. Eu sou conselheira fundadora da Afrobras, mantenedora da Unipalmares, que tem 80% dos estudantes negros. Essa foto aqui é a foto mais linda do mundo. Essa foto foi tirada 60 dias de completarmos 120 anos da abolição da escravatura, e foi nesse dia que a primeira turma da Zumbi se formou. 126 formandos com 89% de negros. E no ano 2000, quando o Brasil fez 500 anos, houve um mundo de comemoração, blá, 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 tudo isso, mas ninguém lembrou de homenagear ou fazer qualquer coisa para os negros que foram trazidos para cá como escravos, os africanos que foram trazidos para cá como escravos. Então, a Afrobras criou o troféu Raça Negra e eu ganhei. Olha aí, com o troféu Raça Negra aí, tão bonitinha. E isso, me fez um pouco famosa. A Maju sabe o meu nome, ela me chama por Sônia. As globais me conhecem, até a coisinha lá da cultura me conhece. Eu tenho aqui à esquerda, a esquerda, o Prêmio Nobel da Literatura de 1976, e o reverendo Jesse Jackson é meu amigão. Toda vez que ele vem aqui, sou eu a tradutora e intérprete dele. Bom, quando fez 50 anos que o Martin Luther King fez o discurso Eu Tenho um Sonho, a Afrobras queria dar o troféu Raça homenageando ele, e veio a filha dele para receber esse troféu. No primeiro dia que ela estava aqui, ia ter um jantar no hotel em homenagem a ela, um monte de repórteres, etc.
Mas a danada não queria descer de jeito nenhum desse maldito quarto. Ela queria ter o jantar dela no quarto, enfim. E ficou um monte de gente lá em cima tentando convencê-la para descer. E nesse meio tempo eu fiquei conversando com a Ana Paula Padrão. E contei todas essas coisas que eu estou contando para vocês, eu contei para ela. Ela fez, Sônia, você precisa ir no meu programa, Momento Mulher. Eu falei tudo isso que eu estou falando para vocês para 600 mulheres. E aí a minha vida mudou para o Brasil inteiro. Quando teve o filme Estrelas Além do Tempo, houve uma procura para as pioneiras. Na Estrelas Além do Tempo, era uma pioneiras matemática, e aí procurou-se as pioneiras brasileiras. E adivinha quem eles acharam de pioneira negra brasileira? Tchan, 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 tchan. Aí eu saí no El País. Agora eu virei multimídia. Estou no livro do Carlos Machado, ele me chama de Gênios da Humanidade, olha no livro dele. Estou no livro do Lei Lopes, Afro-Brasil Reluzente, mas tudo que está escrito ali está errado. Eu nunca estudei no ITA. A Fiocruz fez um calendário de cientistas negras. Adivinha quem é que está no mês de junho? Bem o mês do meu aniversário, mas o dia lá está errado. É dia 20 de junho, o dia que está lá está errado. A Feira do Livro de Paraty disse que não existem escritoras negras. Negro não escreve literatura para eles. Aí a professora doutora Djavana Xavier fez um catálogo de intelectuais negras visíveis para falar, não, tem muita escritora e intelectual negra, e me colocou lá. Não sou nem escritora, nem intelectual, falei tudo isso para ela, mas ela botou área, educação universitária. Então, tá certo, é isso mesmo que eu sou. A escola onde eu fiz a Federal de São Carlos, onde eu fiz a faculdade, me homenageou em 1917, e a Semana da Física foi tudo eu. Eu dei cursos, dei palestras, foi o maior legal. Voltei para lá depois de muitos anos que eu não ia a São Carlos, voltei lá, foi muito legal. E a recepção ao calouro da Engenharia de Física desse ano tem eu lá no cartaz, olha eu embaixo da Curie. Sou eu que estou ali. O Coletivo Negro, Sônia Guimarães, o Coletivo Negro do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciência Atmosférica e Instituto de Física da USP, tem o meu nome, Coletivo Sônia Guimarães. O Coletivo, o Centro Acadêmico de Física da Unicamp também é Sônia Guimarães. E o Coletivo Negro da Unesp de Guaratinguetá também é Sônia Guimarães. Continuo multimídia, participei do TED, compartilhando ideias da Flávia Oliveira, do canal Futura. A Silmara Helena, do Sintonia Fina, fez também comigo, Mulheres na Ciência, História de Desafios, só que ela tem que fazer até 2 capítulos, porque eu tinha tanta coisa para contar, que ela tem que fazer em 2 etapas. Fui na conversa do Bial, gente, vocês não fazem ideia, quando eu voltei desse Bial, como que o pessoal do ITA estava nervoso, queriam que eu me retratasse, tudo, disseram que eu disse lá era mentira, porque no ITA não tem racismo, não tem machismo, não tem homofobia, ha. Mas depois que eu falei tudo isso que eu falei, pelo menos agora falei tudo de novo lá na reunião, o pró-reitor da graduação me chamou lá, para que tinha que me retratar e tudo, aí eu contei para ele tudo o que aconteceu comigo. Não preciso me retratar, ninguém falou mais nada, está todo mundo quieto. E para não dizer que eu só vou para a Globo, eu também fui para o Jornal da Record, eles fizeram um especial 3 brasileiros vencem o racismo, e o único repórter negro veio de Brasília para me entrevistar lá no ITA, e essa menininha daí do meu lado é a Késia. Eu dei uma palestra, ela é smartana, ela tem bolsa do Smart, Smart são bolsas que um dos donos da Ambev dão para os melhores estudantes das escolas públicas. Ela é uma smartana e estava na palestra que eu dei para esses bolsistas, e agora ela está fazendo física na Federal. Eu já influenciei a cabecinha da menina. Aliás, agora ela deve estar quase se formando. Essa é a Késia. Também, para não dizer que eu fico mudando, eu fui para o Capital Natural da Band News. Eu sou multimídia e multicanais.
E isso foi a coisa mais legal que aconteceu esse ano aqui. No dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, adivinha quem estava no Instagram do Lázaro Ramos? Olha eu aí, ó, bem no cantinho superior do esquerda. E detalhe, eu tô antes da Thaís, ele me botou na frente da Thaís. Vocês aguentam um negócio desse? Eu não aguento. E Juliana Taques Gomes criou o Female Science Proposta de Sequência Didática. Ela é estudante de mestrado profissional em ensino de física e matemática pelo Instituto Federal de São Paulo. Ela é orientada pelo Dr. Gustavo Isaac Kilmer. E esse Female Science é um joguinho. Aqui está o site de jogo. É um joguinho de cartas. E adivinha quem é uma das cartas? Moá, Sonoio. É isso, pessoal, que eu queria dizer. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Sônia, pela sua apresentação aí desse breve. Eu sei que você fez assim bem conciso tudo que você já realizou nessa vida, né? E que bacana poder te ouvir. E a gente sabe que foi duro o caminho, né? Nunca é fácil para uma mulher negra, já no espaço onde se espera que ela esteja. Imagina onde ela não era para estar, de acordo com o que a sociedade pensa, né? Mas é preciso ter raça, ter gana, é preciso ter sonhos sempre. Eu anotei aqui, né, que as mulheres... Foi muito bacana, né, essa referência à canção, porque essa expressão de trazer no corpo, não é? A marca Maria, né? E toda mulher negra traz essa marca. E aí é preciso mesmo, é preciso ter gana, é preciso ter raça, é preciso ter sonho. Que bacana te ouvir. Penso que ser uma mulher negra PhD no Brasil já é um ato de resistência, né? Então, parabéns aí pela trajetória. E no tempo regulamentar, você viu? Eu corri para a Dedéu para dar certinho. Amanhã vai ser contado o tempo, vai ter um reloginho. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Muito bem, obrigado. Agora vamos ao professor Álvaro. O professor Álvaro também aí vai ter os seus 20 minutos para falar um pouquinho do seu trabalho, né? E depois a gente retoma, viu, professora? Até para abrir para perguntas para as pessoas que estão nos acompanhando aí nas redes sociais, tá bom? Ok. Álvaro, a palavra é sua. Ok. Antes de eu começar, né, propriamente a minha fala, quero agradecer a oportunidade de estar junto com a professora Sônia conversando. A trajetória dela é espetacular. Ela é uma das grandes cientistas brasileiras, por competência técnica, e é uma mulher preta muito porreta, né? Então, eu não tenho uma trajetória tão brilhante assim como a professora Sônia, mas tenho o meu caminho também, né? Tenho a minha trajetória. Eu sou paulistano, fui muito pequeno, bem pequenininho, para uma cidade chamada Presidente Epitácio, e junto com a minha família. E eu sou, além de ser filho da minha mãe e do meu pai, eu sou filho da escola pública, né, do Oeste Paulista. E desde cedo eu sou um cara apaixonado por ler, e ler principalmente sobre história. Então, eu tive alguns professores muito marcantes na minha existência, e esses professores eram da área de humanas, né? Eu tive duas, três professoras e professores que marcaram muito e foram decisivos para que eu me tornasse professor de história. Eu fiz a educação básica pública e fiz universidade, a graduação pública e o mestrado na universidade pública. E foi por meio da educação pública que eu consegui ter uma profissão e consigo viver,
né? E eu tenho como principal foco da minha profissão trabalhar numa escola pública. Esse é uma das principais metas, objetivos da minha existência, tudo aquilo que eu recebi da escola poder minimamente recompensar trabalhando sim com a molecadinha, né? Então eu sou graduado pela Unesp em Assis, já na graduação, assim como a professora, também fiz iniciação científica, eu fiz PIBIC, e nesse projeto de iniciação científica comecei a estudar história dos intelectuais e continuei essa pesquisa no mestrado. Foi mais ou menos já no final da graduação, comecinho do mestrado, comecei a ser professor efetivamente, falando na rede estadual. Eu fui 10 anos, mais de 10 anos, professor efetivo da rede estadual de São Paulo, né? Trabalhei na cidade de Santa Isabel, trabalhei durante muito tempo na cidade de Jacareí, né? E nesse caminho, trabalhei na universidade privada, trabalhei em cursinhos pré-vestibulares, mas o que marca a minha existência enquanto professor é a experiência na educação pública. Ensino médio e ensino fundamental 2. Eu me formei no ano de 2003. No ano de 2003 a gente tem, né, a nossa lei, só que em 2003 estava saindo da graduação. Durante os 4 anos de graduação, a história da África e a história de afro-brasileiras e afro-brasileiros, ela foi extremamente marginal na formação, né? A lei ainda não tinha sido estabelecida, e mais, a lei não houve uma discussão ampla na universidade, no caso da Unesp, onde eu estava, sobre a elaboração da lei e a implementação da lei. Teve algumas exceções, alguns grupos de estudantes, principalmente, poucos, de vários cursos, não só de história, participaram da discussão da lei. Mas enquanto formação profissional de historiador, isso não passou. Foi somente à medida em que eu me tornava professor, nossa profissão é extremamente prática, né? É fundamental a formação inicial, mas boa parte da nossa existência enquanto professor, lá no chão da sala, se dá nesse embate prático de como montar uma aula, que tipo de aprendizagens você estabelece junto aos alunos. E nesse embate, e nesse encontro, né, que é um conceito importante, que vai além da empatia, né, a empatia, ela envolve apenas respeito ou compreensão de como o outro é, mas não há um encontro. No encontro, né, o Spinoza nos ajuda muito a pensar isso, no encontro a gente vai além da empatia. A gente estabelece um contato real com o outro, e nesse contato você se transforma potencialmente, e o outro também se transforma potencialmente. Mas foi no trabalho com os alunos e alunas, com os meus colegas professores e professoras, onde a minha condição de afro-brasileiro foi, como a professora Sônia lembrou, né? Foi aí que eu comecei a me tornar afro-brasileiro, de verdade. Parece que era uma dimensão da minha existência que estava como que adormecida por uma série de questões, né? E desde a infância tem várias questões de tradições que, por vários motivos que não vem aqui ao caso, parece que a gente solapa, né? Mas foi no trato com os meus alunos e minhas alunas que eu percebi a necessidade de me reorganizar internamente, de reconstruir minha subjetividade, e isso eu agradeço aos meus alunos e alunas pela eternidade, né? E foi principalmente na rede estadual, trabalhando com o ensino médio, que esse despertar interno e despertar profissional com o trabalho afrocentrado se deu. E para começar a tentar construir esse trabalho afrocentrado, lembrando, isso foi em 2000, faz já 10 anos que eu tento, né, estabelecer um trabalho afrocentrado na educação básica. Esse trabalho nunca vai estar terminado, mas ele tem origem numa escola chamada Escola Estadual Professor João Cruz, no município de Jacareí, no Vale do Paraíba Paulista, e lá, em parceria com professores, principalmente uma professora de geografia chamada Rosana Flório,
a gente começou a desenvolver uma série de estratégias e práticas voltadas para a cultura brasileira. E entendido cultura brasileira descolada de folclore, que é um conceito muito complicado de se trabalhar hoje em dia, né? Que, entre outras coisas, essa ideia de folclorização daquilo que não é branco, daquilo que não pertence à branquitude e à sua suposta alta cultura, o folclore envolve essa concepção eurocêntrica. Então, foi muito bacana, junto com a professora Rosana Flora, a gente começar a desenvolver um festival de cultura brasileira, onde essa noção de folclore está afastada, e onde as diferentes culturas dos nossos povos, né, não existe só um povo brasileiro, existem vários, a gente começou a trabalhar junto a alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Né? E nesse processo, a gente desenvolveu, dentro de história e de geografia, dentro desse festival, uma série de atividades que envolviam desde da gente elencar figuras, personagens importantes da história do Brasil, sejam homens ou mulheres, principalmente não brancos, mas principalmente a gente estabelecer uma série de raciocínios que empoderassem nossos estudantes. Então, esse trabalho de reconhecer-se estudando história, basicamente pessoas ao longo do tempo, estudar diferentes espaços onde eu me reconheço, esse foi o principal foco do nosso trabalho. Por uma série de contingências, né, por escolhas profissionais, eu abandonei, né, a rede estadual depois de 10 anos e depois de passar num concurso público na rede municipal de São José dos Campos, comecei a realizar meu trabalho nessa rede, né? É uma rede com grande qualidade, né? Foi um baque muito grande, né? A gente tem uma série de limitações estruturais da rede estadual, apesar de ter sido muito feliz na rede estadual. Na rede municipal de São José dos Campos, que todo mundo sabe, a professora Sônia trabalha lá, é uma cidade que, hipoteticamente, é uma cidade que preza muito pela tecnologia, é uma autoimagem muito presente no município, né, essa questão de ser uma cidade da inovação, uma cidade, né, onde a tecnologia é um bem muito valorizado. Mas eu trabalhei durante boa parte, também são 10 anos na rede, trabalhei boa parte desse período nas regiões periféricas. Então, extremo sul da cidade, também trabalhei na zona leste da cidade, e diferente da autoimagem que a cidade tem na sua periferia, nas suas margens, uma população que não é necessariamente branca. Né? A cidade é muito mais colorida na sua periferia, e isso oferece uma série de possibilidades de trabalho pedagógico, e é lógico, nós estamos no Brasil, uma série de limitações. Foi na rede municipal de São José que eu consegui migrar dessa ideia geral de cultura brasileira para um esforço de trabalho afrocentrado. Então, eu entrei na rede municipal no ano de 2010, já tinha um caminho de implementação da lei de cultura afro-brasileira e de cultura ameríndia nativa. Só que essa implementação, ela é, ainda hoje, em 2020, ela é repleta de contradições e de empecilhos, que vão desde a formação inicial do profissional, no caso de história, que é o meu maior foco, como também na implementação propriamente dita junto aos estudantes, né, que não é só de história. É necessário que professores de todas as disciplinas, de todas as áreas, incorporem essa preocupação no seu cotidiano de trabalho. Mas foi na rede municipal em que eu procurei aprofundar essa minha preocupação com uma educação afrocentrada e antirracista. Então, o desenvolvimento de simulações históricas, o estabelecimento de festivais, a criação de estratégias de escritas de si,
a implementação a tentativa de integração do trabalho de história com o trabalho de arte. Pensar a criança na sua multidimensionalidade. Tudo isso envolve o trabalho afrocentrado e antirracista. E lembra, essa minha escolha por focar no chão de sala, junto aos estudantes, aí na rede municipal, com os estudantes do ensino fundamental 2, de 6º a 9º ano, ela vai ser intensificada depois de eu perceber, depois de trabalhar durante bastante tempo, seja na rede estadual, isso eu não tinha citado, e também na rede municipal, com formação continuada de professores. Esse trabalho junto aos professores se mostrou para mim não muito... não promoveu muita felicidade em mim, né? Por uma série de fatores. Essa felicidade, para mim, se dá junto aos estudantes, porque lá eu consigo perceber vários sinais de que a vida, o princípio da felicidade, a alegria, ainda pulsa, né? Sei que, e veja, eu considero que a alegria e a busca da felicidade, elas são os dois princípios básicos da aprendizagem. Diferentemente de uma escola que a gente viveu nos anos 80, no meu caso, né, eu sou de 80, e de outras pessoas que ainda hoje exercem a profissão, elas muitas vezes baseiam o seu ofício na implementação do medo e do afastamento. Eu acho que é o encontro e a alegria que promove a aprendizagem, propriamente dita. Mas então, e é junto aos estudantes que eu desenvolvi uma série de técnicas, de tecnologias de aprendizagem, junto com os meus colegas de escola, tentando desconstruir uma série de princípios eurocêntricos e racistas que são inerentes à instituição escolar. Digo inerentes porque a gente tem como noção, isso foi aí que o Fábio, foi numa oportunidade que eu falei mais sobre a questão do racismo estrutural, a escola, ela faz parte de um todo. E a gente sabe que ela é uma instituição que reproduz, muitas vezes, uma série de relações sociais que são estabelecidas historicamente. A escola, infelizmente, ainda é uma das instituições que reproduz o racismo. E não basta a gente apenas falar, fazer palestrinhas denunciando esse fato. A gente tem que tentar, dentro da nossa finitude, dentro da nossa pequenez, enquanto profissional de educação, tentar encontrar brechas, fissuras, que podem dar início a uma outra história, ou a outras histórias. Mais do que a preocupação da formação de um cidadão súdito do Estado, ou mais do que uma preocupação na formação de um trabalhador apto para o mercado de trabalho, o meu no ensino fundamental 2 é basicamente, Fábio, e depois ele pode continuar que o meu tempo já foi, né? Sempre é assim. Mas era um ponto que eu queria terminar. O meu intento no desenvolvimento de trabalho afrocentrado, depois que eu posso dar mais detalhes de algumas práticas, alguns materiais que a gente desenvolveu, mais do que formar esse cidadão ideal para o Estado, ou um trabalhador ideal para o mercado, tentar, dentro da minha pequenez, dentro da minha finitude, estabelecer um encontro com esses estudantes que promova o novo. E esse novo não é branco, necessariamente. Porque nós não temos só brancos. Então, eu encaro a sala de aula como um espaço onde a branquitude pode ser relativizada, onde as negritudes possam surgir em toda em sua potência. E se isso acontecer, eu tenho certeza que a gente está mais próximo de contribuir, mesmo que um pouquinho, para a destruição do racismo. É mais ou menos essa a minha proposta, Fábio. Acho que eu fui eu me alonguei um pouco, mas é mais ou menos essa a minha ideia, que não é só profissional, né? É uma ideia prática existencial.
E isso que me faz acordar todo dia às 5 horas da manhã, mesmo na pandemia. Tá certo. Não, Álvaro, eu agradeço também. Eu acho que as nossas histórias, né, e eu falo também enquanto educador, a Flávia também, né, que está aí no staff, como ela mesmo disse, também é educadora. Eu acho que nós, enquanto negros, né, enquanto afro-brasileiros, nós temos que fazer a diferença dentro do espaço que a gente ocupa, né? A Sônia faz isso no espaço dela, você faz no seu, eu faço no meu, e assim nós, de maneira coletiva, né, vamos movimentando essa estrutura que nos marginaliza, né? Porque atualmente nós estamos vendo aí, inclusive estávamos conversando um pouquinho antes dessa live começar, sobre a quantidade de pessoas negras aí assumindo pela primeira vez, né, a vereança em determinadas prefeituras, outros segmentos também historicamente discriminados, ocupando espaços de poder. Então, eu acho que é isso, é a gente fazer a diferença no lugar que a gente está, e se for em espaço de poder, melhor ainda. E a sala de aula é um espaço de poder, né? A gente sabe disso, né? E aí eu achei muito bacana essa sua citação do Spinoza, porque eu também, enquanto professor, no início do ano, quando eu começava com uma turma nova, que não me conhecia, eu sempre procurava destacar para eles o seguinte: gente, nós estamos agora em fevereiro, né? Vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, mas isso daqui é um encontro. A gente tem um encontro marcado até dezembro. Vamos tentar tornar esse encontro o menos conflituoso possível, né? Vamos tentar trabalhar numa base do respeito, e assim eu sempre fiz, né? Então eu acredito muito nisso que você falou, desse poder transformador. E nós, enquanto educadores, você como professor, inclusive depois você pode até falar um pouquinho da sua ideia brilhante, que é reunir professores que também têm postura antirracista em sala de aula, que tem a proposta de trabalhar com uma educação afrocentrada, e foi aí que eu te conheci, né? Porque eu achei muito bacana essa iniciativa, depois você pode falar um pouquinho sobre ela, e eu acho que é isso, né? A gente sabe que é por meio da educação, né? E aí eu volto de novo lá no início da minha fala, que hoje é o Dia Internacional da Tolerância. E essa tolerância ela vai ser construída por meio da educação, por meio da ciência, por meio da tecnologia, né? Por isso a professora Sônia aqui, por isso você aqui, para que a gente possa abrir essa semana aqui em Araraquara refletindo sobre isso, sobre o poder transformador da educação, né? E aquela fala que é muito acertada, né, do Nelson Mandela, que as crianças não nascem odiando ninguém. E se elas podem, elas são ensinadas a odiar. E se elas podem aprender a odiar, elas podem aprender a amar. Então eu acredito que a educação é isso, ela tem esse poder transformador. Então eu agradeço. E Fábio, muito, desculpe interrompê-lo, mas começando, sei lá, o diálogo, eu acho, quando eu escuto e aprendo com outro, eu quero conversar com ele. Sempre eu faço isso, seja ele um adulto, Sim, seja ele uma criança, né? Que a gente aprende às vezes mais com eles não percebem muitas vezes, mas a gente aprende mais com eles sobre quem você é, né, etc. Mas ô Fábio, eu queria só citar uma questão na educação, questão da educação antirracista. Eu acho bacana, quando, no caso Fundamental 2, eu posso falar com mais propriedade, né? Mas, e no ensino médio. Quando a gente consegue, ainda mais na Semana da Consciência Negra, é importante dizer isso. Quando a gente consegue estabelecer junto aos estudantes e às estudantes a noção de que o racismo é uma ideologia e, como tal, ela tenta mascarar a realidade, eu acho que a gente consegue já estabelecer uma ruptura importante. É claro que não é por meio, como eu falei, da palestrinha que você demonstra isso. No caso, eu sou professor de História. E sendo professor de História, você tem uma série de... Você tem um arsenal gigante de possibilidades de trabalhar. Seja matemática, seja História propriamente dita, as artes, são várias artes. Mas quando a gente consegue sair do campo da ideologia e pensar as relações sociais, eu percebo que as crianças percebem como que o que é o racismo basicamente,
que é a tentativa de afastar a população negra, principalmente no Brasil, países como o Brasil e Estados Unidos, da posse de propriedade e dos cargos de prestígio. A professora Sônia falou da questão dos cargos de prestígio. O racismo nada mais é do que isso. A gente não vai destroçar o racismo utilizando de argumentos ideológicos. A gente tem que jogá-lo no chão, na matéria, na sua materialidade, porque a partir daí a gente consegue entender as suas estratégias simbólicas para nos afastar, que é destroçar a nossa autoimagem, é nos desvincular da nossa ancestralidade, é de não termos exemplos. Todo mundo tem que conhecer a professora Sônia, todo mundo, desde a creche. Vendo a professora Sônia e mulheres como ela, você vai construindo uma série de anticorpos sociais dentro da criança que vai fazer ela se empoderar de si mesma. Então, é evidente que esse discurso que eu faço aqui é para adulto, mas na série de práticas que a gente estabelece com a molecada e com a meninada, se a gente conseguir colocar esse fundo em cada página, em cada música, em cada imagem, como você falou, Fábio, essa sua postura, ela não pertence à branquitude. Iniciar um trabalho pensando no encontro, isso é próprio da gente. É do povo preto e pardo, do povo negro. Né? A gente tem princípios civilizatórios que vão garantir o futuro da humanidade, junto com o povo ameríndio. Quando a gente fizer quando nossos princípios civilizatórios, que fizeram a gente criar as primeiras tecnologias, as tecnologias mais importantes da existência humana, agricultura, metalurgia, astronomia, matemática, junto com os povos ameríndios e os povos do Extremo Oriente, nós criamos essas tecnologias que sustentam ainda a vida. Eu não sei até quando, se a gente não conseguir acabar com esse mundo e construir um mundo novo, né? Então, mas, Fábio, eu acho que essa é a lógica do ensino afrocentrado. Estabelecer os princípios civilizatórios alternativos, sem palestrinha, a médio prazo, e principalmente tendo em mente essa questão do encontro, da redução de hierarquias, da escuta, do diálogo, do respeito àquele que não é igual a mim. E eu acho que são esses princípios que potencialmente nos fazem ter mais, eu não digo esperança, porque como eu citei o Spinoza, a esperança não ela é irmã do medo, né? Mas ter certeza que é possível, é potência, né? Potencialmente pode construir algo novo. Sim, sua fala é muito forte, eu acho que é isso mesmo, né? Resgatar, né, a nossa ancestralidade, que trabalha com o coletivo, que não trabalha um atrás do outro, trabalha circular, né? Que não trabalha com acúmulo, trabalha com partilha. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente, de fato, resgatar essa nossa história, esse nosso legado, né, cultural. Eu queria voltar um pouquinho a fala para a professora Sônia, até para fazer uma questão aqui que me chegou, né? Você está num ambiente que é dominado por homens, que é dominado por homens brancos, e que é dominado por homens brancos de uma classe social dita alta, né? E aí eu queria que você explanasse um pouco mais a respeito desse lugar que você ocupa e como você tem criado, por exemplo, estratégias para lidar com isso, porque é assim também. A gente não pode o tempo todo achar, não estou no meu lugar, né? Não, a gente tem a nossa individualidade, a gente tem o nosso espaço e vamos, né? Vamos lutando e vamos trabalhando. Mas também não podemos esquecer que estamos nesse lugar. Então, que estratégia que a professora tem utilizado para lidar com isso? A palavra é sua. Ok. Eu estou nesse lugar e ele me pertence. Eu fui aprovada, eu passei no concurso, porca lá miséria. Mas, em soma,
É realmente muito difícil. Só eles têm razão. O que eu faço? Eu faço como eu faço. Eu tenho o meu estilo, eu tenho a minha forma de ser, eu quero as coisas do jeito que eu quero e deixo isso muito claro. Fim. E faço o melhor que eu posso nesse sentido. Aí o que eles tentam fazer? Ah, não, essa tua técnica não é boa, etc, etc. Não me importa. Eu provo, trabalho em cima para mostrar que é a melhor forma. Os meninos ficam chateados. A professora Sônia é muito exigente. Pô, o cara entra no ITA e não quer exigência. Mas o problema não é esse. Eu não posso ser exigente. Todos os outros professores brancos e homens podem. Eu não sei física, lembra? Eu não sei física. Então, eu não posso ser exigente. Na hora que eu corrijo os exercícios, porque, gente, vocês não fazem ideia como eu sou exigente. Eles ficam zangados com a forma que eu corrijo. Aí, o que eu faço? Bom, essa é a forma correta e é assim que eu quero que seja. Você quer que seja assim? A nota é tanto. Você quer que melhore? Faça como eu quero. E a decisão deles. Quer nota alta, faz como eu quero. Não quer? Os outros professores. Porque eu corrijo e dou a chance deles fazerem, deles corrigirem e entregar melhor. Você é muito mãezona. Bom, um professor não fez isso e as notas foram todas péssimas. Aí ele teve que fazer como eu fiz. Mas em nenhum, como eu faço, mas em nenhum momento, eu vou ter que fazer como a Sônia. Não, isso aí é o jeito que ele vai fazer. Quer dizer, não tem jeito. Eles são os melhores, eles são os mais inteligentes, eu sou a pior e eu sou a pior, a mais burra. Mas o que eu posso fazer? Você quer nota alta? Você quer? Então tem que fazer como eu quero. Não adianta, não adianta, não adianta. E toda vez eu tenho que ficar impondo, colocando e falando, porque eles querem acabar comigo. Mas, como disse o Álvaro, eles prometeram me matar e eu prometi não morrer. Então, a vida continua. É demais, demais. Ô, Fábio, o professor Sônia, e aí eu pensei, naquela outra conversa que a gente teve, o Fábio estava lá, a Sônia também, eu falei dessa questão de aquilombamento, né? Quando a professora Sônia fala, eu vejo um quilombo. E se cada relação que a gente estabelece for aquilombada, a gente promove liberdade, a gente promove igualdade, a gente promove vida, né? Eu chamo esses coletivos negros que o pessoal está formando em todas as universidades federais. Tem um coletivo negro na medicina da USP. Tem um monte de negro na medicina da USP. E isso aí, sim, eles têm que se unir para ir vencer todos os outros, porque quantos negros tem na medicina da USP? Se eles não se aquilombarem, como é que eles vão sobreviver? Sônia, a gente tem história que a gente criou tecnologias de resistência. E agora a gente está passando por uma outra fase. Com a consolidação das cotas, a gente está passando por uma outra fase da luta. Agora vem o confronto nos espaços de trabalho, com a gente munido com as antigas armas deles. E esse choque não se dá só na universidade, é claro. Mas, por exemplo, eu posso dar vários exemplos. Eu falei disso também já com você, Sônia, o Fábio também citou. Essa questão, eu sou um homem, né, eu sou um pardo, segundo o IBGE, grande, e teoricamente eu sou violento, analfabeto, e sou apto para os trabalhos manuais, como se os trabalhos manuais fossem inferiores e não intelectuais também, que já é uma divisão que os brancos... Você ser preguiçoso. Isso, normalmente eles falam isso mais dos ameríndios, né? Mas também tem pra gente também. Mas então, nos espaços que a gente vai trabalhar, espaços de convivência,
ou de confronto intelectual, é evidente que a minha posição não é igual das mulheres pretas e as mulheres negras, que sofrem muito mais do que eu. Né? Mas, assim, existe também um grau elevado de nós, o Fábio pode falar também, ele tem um monte de experiência, com certeza, em relação da gente se afirmar como um ser intelectual é muito mais difícil. Então, a gente parece que já está pressuposto, e o professor Silvio Almeida fala sempre sobre isso, da necessidade, o Franz Fanon também fala bastante, da necessidade da gente duplicar o nosso esforço intelectual para conseguir se impor. Porque vira e mexe, quem chega na nossa frente de novo, pressupõe você é um homem violento, apto para o trabalho braçal, quiçá um analfabeto. E aí são vários, isso na escola pública, na escola particular, cursinho, na universidade privada, tem várias, viram anedotas, né? Se você já tem o escudo montado, se a sua casca já está armada, mas vira anedota, mas isso muitas vezes isso agride muito a gente, né? E até a gente sair dessa agressão e ruminar é complicado. É verdade. Álvaro, esses dias, né, a professora Sônia também deve ter acompanhado a fala de uma funcionária aí da área dos bancos, né, dizendo que ela não tinha muitos negros onde ela trabalha porque não tem negros qualificados, né, e que ela, né, como eles são minoria, ela também não pode nivelar por baixo. Gostaria que vocês comentassem aí sobre isso. Álvaro, pode começar. Então, a gente vive num mundo muito... Não que o mundo tenha sido mais tranquilo em algum momento, mas a gente vive num momento em que tem gente que é fã de banco, né? Usa camiseta de banco, defende banqueiro na internet. Eu sou de uma formação materialista histórica, né? A filosofia da praxis, porque tem termos que a gente não pode usar hoje, né? E eu acho muito estranho essa babação de ovo com banqueiro, né? Ainda mais banqueiro, mas eu acho bacana essa banqueira que falou, porque ela externa aquilo que está na cabeça de todo banqueiro, de todo grande proprietário, de todo herdeiro do escravismo. Eles são herdeiros do escravismo, né? Não sei a história pessoal, não vou citar nem nome do banco para não ter complicação nenhuma, ainda mais, né? Que a gente sabe que eu nem falei, eu disse uma banqueira aí. Isso, porque eles sempre têm as armas do direito, né, contra a gente, né? Eu não disse várias nada, instituições foram formadas para nos caçar, né? Tem brasões dessas instituições, tá lá que eles caçam a gente, né? O Rincon Sapiência tem uma música muito bacana sobre isso, aliás. Mas então, esse argumento, ele implodiu. Ele nunca houve, nunca esse argumento foi válido, menos ainda hoje. O confronto que está rolando nesses programas de trainee, esse confronto que está rolando nas seleções de programas de pós-graduação, esse confronto que está rolando nos concursos, no caso da área de educação, para entrar na universidade, essa é a fase histórica que nós estamos. Nós estamos entrando nas áreas de prestígio profissional, as áreas de status, que normalmente eram vedadas à população negra, preta e parda, e ameríndia. Porque a gente tem que entender isso também. Nas regiões onde a presença dos povos originários, dos povos nativos, é grande, esse confronto se dá lá também. A gente está na região sudeste, que hipoteticamente não tem tantos, mas tem, em algumas cidades isso ocorre. Mas quando a gente vai para regiões onde a densidade populacional da população ameríndia é maior, esse confronto também se dá com eles. Então, veja, a gente está disputando espaço de prestígio. A gente não é analfabeto, nunca fomos, né? A gente não está apto para o trabalho braçal apenas. Então, essa reação de banqueiras e banqueiros, porque a gente também tem que dosar muito do que a gente fala, para a gente não cair num outro perigo da branquitude, que é o machismo, né? Existiram ataques, não à fala dela, mas a sua condição de mulher. Isso a gente não pode reproduzir. Isso não pode. E alguns, infelizmente, dos nossos movimentos caem
ainda nesse perigo, porque eles estão inseridos também numa cidade macro, né? Mas então, as cotas agora, a gente vai discutir ano que vem a questão da permanência ou não das cotas, que é uma das partes das políticas afirmativas. E a gente, depois de 10 anos, a gente está melhor posicionado no tabuleiro. A gente não pode se desviar do foco da importância. Instituições como a professora, da onde a professora Sônia trabalha, e várias outras, grandes corporações, elas vão ser cada vez mais afrontadas por um corpo de negras e negros cada vez mais munidos e que vão exigir a entrada. A gente viu na questão dos grandes meios de comunicação, algumas apareceram aí com a professora Sônia, foto. Elas são exceções e de lá de dentro elas estão lutando para ampliar espaços. Lembra aquela cena, acho que a gente conversou sobre isso, aquela cena por causa da morte do irmão George Floyd, tá lá um monte de gente na Vênus Platinada, na TV a cabo, tá lá um quadro com um monte de comentaristas e só branco, discutindo a morte do George Floyd. Hoje em dia gera um rolo tão grande que no dia seguinte eles pediram desculpa. Ah, mas é porque eles querem manter o lucro. Sim, eles são capitalistas. Mas agora eles não falam e não se mostram sem reação. A gente tem as redes sociais, que podem ajudar a destroçar a democracia, como ontem, né? Tentando atacar o TSE, mas contraditoriamente nos ajudam a promover certas lutas importantes. Então, eu acho que vai ser, Fábio, cada vez mais comum essas falas aparecerem. Eu não acho que vão sumir, porque cada vez o confronto vai ser maior. Então, a gente tem que estar esperto, porque é uma janela histórica. E a gente já teve outras, né? Quem estuda história sabe. Várias derrotas não foi por inércia nossa, porque a gente perdeu. A gente lutou. E a gente teve várias vitórias. E a gente pode citar várias, mas não vou me alongar aqui. Mas eu acho que esse confronto vai se dar cada vez mais no mercado de trabalho, seja ele no ensino superior, na iniciativa privada, em todas as áreas. Bacana. Professora Sônia quer fazer suas considerações? E até falar, talvez até fazer um paralelo com o próprio campo das ciências, né? Que também você deve saber disso, porque há poucas mulheres negras, há poucos negros na área da ciência, né? Exatamente. E isso tem muito a ver com toda essa base que o Álvaro falou. Uma menininha negra chega para a avó dela e fala: vó, eu quero fazer química. Quero ser química quando crescer. Aí a avó, o pai, a mãe, química? E vai dar aula para o ensino médio e vai morrer de fome? Aí não, né? Ela não quer mais ser física, ela quer fazer medicina, direito, sei lá. Encontrei com uma garota, filha de pai, mãe e irmão médicos, e ela queria fazer física. E o irmão virou para ela e fez: o dia que você tiver com fome, negra, o dia que você estiver morrendo de fome, não vem pedir dinheiro para mim, não. Eu te falei para você ser médica. Agora ela é doutora, professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Eu perguntei: e você passou fome? Ela falou: nunca na minha vida. Então, o buraco é mais lá embaixo, a complicação, para ir para a ciência, agora que eu estou falando, o buraco é mais lá embaixo. Agora, sobre essa história de que não tem negro qualificado, depois da morte de George Floyd, o grupo Serrapilheira, que é um grupo que dá bolsas imensas, 100, 200 mil, eles têm milhões, centenas de milhões de reais, tirou o inglês fluente para incluir a negada, para pedir a bolsa. A ganhadora da bolsa Ciência da Familab, do British Council, é uma menina negra. Não sei qual que é a ciência dela, mas é uma menina. Aliás, tinha 2 negros, uma menina e um menino, e saiu hoje o resultado. Fermilab é um concurso que a British Council faz aqui no Brasil para melhor ideia. E a partir dessa melhor ideia, eles te dão dinheiro para você desenvolver essa tua melhor ideia em ciência, em tecnologia, exatas, é sempre exatas.
Não é sempre exatas. Mas a maioria das vezes, há 2 anos atrás, foi uma garota do ITA. Foi uma menina negra e tinha mais um negro e tinha uma branca de concorrentes. A Magazine Luiza está com esse plano. Tem mais uma empresa, o Google está só contratando agora negros, pardos e indígenas. Existe uma empresa alemã, Heinkel, uma empresa alemã, que também, só querendo negros na linha, tiveram que matar George Floyd para essa gente perceber que eles não têm negro no grupo deles de funcionário e que eles têm que mudar isso. Porque eu fui convidada para dar uma palestra para 200 responsáveis por RH do Brasil inteiro. É uma reunião de responsáveis por RH do Brasil todo. E me chamaram no hotel lindíssimo lá no Rio para dar uma palestra para essa gente. Eu botei um monte de negros. Você já viu como é que é a minha apresentaçãozinha, né? Só botei mulheres negras. Não botei negro, não. Só mulheres negras. Porque o que está acontecendo também que as meninas sempre reclamam comigo? Se é mulher, uma das meninas com a Universidade Federal do ABC, formada na Federal do ABC, com bolsa do petróleo, fez Ciência Sem Fronteira e ficou 1 ano nos Estados Unidos, trabalho de pesquisa, enfim, tudo que uma engenheira pudesse ser, não estava sendo contratada, porque ela estava chegando perto dos 35, e nessa idade dos 30, e nessa idade a mulher quer casar, então eles não iam contratá-la, porque ela ia casar e ter neném. Bom, falei tudo isso nessa palestra. A Boticário e a Avon tem no andar de baixo uma coisa só para crianças. As mães estão trabalhando lá nos andares de cima e embaixo tem uma creche no mesmo prédio. A mãe que está amamentando é só descer, amamentar e subir e trabalhar. Botei tudo isso de exemplo. E que mais? Bom, falei tudo isso, negada, né? Porque a que eu apresentei era a Mafuane trabalha na Avon, e a nenê dela lá embaixo, amamentando, e ela trabalhando lá em cima. E a Rachel, né? Que agora ela está na Lacoste. O que ela fez? Negra. O que ela fez? Um monte de curso no exterior e acabou de sair de uma empresa grande de joias e agora está na Lacoste. É só dar a oportunidade. Se você fica exigindo inglês fluente, realmente a negada vai ter problema. Mas por que você tem que botar teu perfil lá no céu se o teu funcionário pode aprender tudo lá com você? Falei tudo isso na palestra. Ok, você quer isso. Vai atrás da negada, vê quem é que está mais perto do teu perfil. Aquele que está mais perto, traga e coloque dentro do teu perfil. Porque se você não fizer assim, realmente, você nunca vai achar ninguém. Mas, se você quiser, você tem como fazer isso. Vai baixar o nível? Não, vai elevar. Porque na hora que ele chegar no teu nível, ele vai ser o melhor, ou ela vai ser o melhor, eu tenho certeza. E é isso. É só dar a oportunidade. Que o resto é resto. É só dar tempo. O tempo é tudo. E a negadinha corre muito atrás. Corre, e mais do que corre, consegue, chega e vence. É isso. O Fábio, falando dessas questões de como são vários fatores que excluem, né? Aí, então a professora falou da questão da mulher agora, né? Eu tenho que mostrar a mulher, a professora falando. Tem que mostrar as mulheres, porque tem condições específicas das mulheres e situações específicas das mulheres. No caso, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria citar uma questão que eu fico muito feliz. Por exemplo, ultimamente eu tenho sido chamado para vários encontros. Isso aqui eu considero um encontro, porque a gente se transforma e talvez transforme o outro também. Eu me coloco como professor de educação básica. E isso é muito raro acontecer. Seja na mídia tradicional ou nas mídias, né, mais recentes, como o YouTube, você sempre vê especialistas que nunca deram aula, ou melhor, venderam aula. Nem sempre a gente dá aula, porque senão a gente não sobrevive, né? Quase nunca vendem aula
ou doam aula falando sobre educação. E muitas vezes aí, com licença, a professora, que ela não é o caso, a professora, só um detalhe, a professora vai à minha escola, por exemplo, ela trabalha com os meus alunos. Ela foi fundamental para a elaboração dos livros que eu fiz com os alunos. Ela foi uma experiência fundamental que fortaleceu a posição da mulher negra e da cientista. Isso ficou sementes lá nas meninas. Isso depois eu nunca comentei com a professora Sônia, depois a gente pode conversar, Sônia. Mas então, estar aqui enquanto um professor de educação básica, falando da minha experiência construída, e não uma experiência ligada à sensação, é uma experiência intelectual. Então tem confronto com a realidade empírica, tem técnica, tem reflexão, tem construção de conhecimento. Isso não só se faz na universidade. Então, enquanto a gente não quebrar essa separação e essa visão hierárquica, onde se constrói conhecimento, achando que a educação básica a gente só vulgariza ou faz transposição didática de conhecimentos que foram criados em outros espaços, a gente não avança, a gente não quebra a branquitude, porque a branquitude que é especialista em hierarquizar e segmentar. Os nossos padrões civilizatórios são outros. É de como você pensou, é integração, Fábio, é cooperação, é destruição de hierarquia. Isso não quer dizer que todo mundo pode fazer o que quer, ou todo mundo sabe de tudo, não é isso. Eu acho que o que a experiência negra brasileira prova, histórica, é que a autoridade ela é múltipla e se deve à experiência e à capacidade intelectual. Então, eu fico muito feliz aqui de estar, sempre, eu acho que nunca falei isso nessas conversas virtuais que está rolando, mas eu fico muito orgulhoso de me colocar como professor de educação básica, porque o nosso ofício é um ofício intelectual. E a constituição do professorado no Brasil, do magistério, inclusive tem machismo, mas tem também essa questão da alienação das ferramentas do nosso trabalho, alienação enquanto conceito marxista. Eles tiram todas as ferramentas, eles tiram todo o nosso poder de sala de aula. Isso não é caótico, isso é um projeto de poder, isso tem um objetivo, né? O Darcy Ribeiro falava, não tem a crise da educação brasileira é um projeto, né? E é um projeto eficiente. E nós e vários outros colegas conectados, nós somos forças que se contrapõem a esse projeto. E eu vejo que essa pandemia é uma oportunidade gigante, que muitos de nós estamos aproveitando. O caso é aqui, né? Nunca presenciei o Fábio aqui, estou conversando com ele há 2, 3 meses. Então foi a pandemia que possibilitou isso. Eu não vou cair naquele senso comum, né? Crise, CRI, aqueles papos lá, mas tem um fundo de verdade, né? Normalmente o senso comum tem uma base de bom senso, né? O duro é quando o senso comum perde qualquer ligação com o bom senso. Mas, então, veja, eu acho que a gente também quebrar as hierarquias, não só de gênero ou racial, mas também, né, no campo científico educacional. Muito conhecimento, experiências disruptivas, que é um termo da moda, né, são criadas na escola, com péssimas condições, mas com o cérebro em encontro. O que falta é conectar essas pessoas, porque parece que são pontos de conhecimento que surgem e se apagam rapidamente. A gente tem que aproveitar as tecnologias para unir essa galera e transformar isso numa energia sistêmica, né? E o potencial existe muito. Com certeza, né? Eu fiz alguns apontamentos aqui, e é um comentário com a professora Sônia, acho que ela não sabe porque eu ainda nem comentei, mas eu sou formado em letras aqui pela Unesp de Araraquara e eu me habilitei em língua italiana, né? Então também falo italiano fluente. Aliás, eu já tinha estudado italiano antes, no Centro de Estudo de Línguas que tem espalhado pelo estado de São Paulo. Eu fiz italiano por 3 anos, né? Então mais 4 da faculdade dá 7. Então italiano é a língua que eu mais estudei. Inclusive, eu dei aula de italiano, né? E aí eu passei por uma situação, aproveitando aí, né, nesse tema que a gente está falando, histórias e desafios, né? Teve uma situação
que entraram em contato comigo dizendo que precisavam de um intérprete português e italiano, aliás, italiano-português, que viria uma pessoa da Itália para oferecer um treinamento para os funcionários numa empresa e que precisavam de um intérprete homem, porque eles trabalhavam com uma intérprete mulher e eles não estavam, assim, satisfeitos, porque me parece que os italianos vinham de lá para cá, e aí mulher brasileira, e confundia as coisas, e não sei o quê. Eles queriam fazer uma experiência. Eles queriam fazer uma experiência, não. Eles disseram que eles queriam um intérprete masculino. Pois bem, essa pessoa entrou em contato comigo por telefone, né? Isso em 2005, 2006, não sei. E aí eu fui até a cidade, né, me vesti, assim, como se espera que um intérprete se vista e tudo mais. Apertei o interfone, me apresentei como Fábio, que precisava falar com fulana de tal, que eu tinha conversado no dia anterior. Fui liberado para entrar, aguardei ali no hall, né, e aí a pessoa veio. Pois não? Falei, oi, tudo bem? Eu sou o Fábio. Aí a pessoa, Fábio? Falei, eu sou o Fábio, a gente conversou ontem por telefone. Aí a pessoa, conversamos? Aí eu já peguei, né? Porque pensa bem, a mulher conversou comigo por telefone, estava conversando com um intérprete italiano-português. Ela podia imaginar qualquer fenótipo, menos o meu. Por que italiano, meu? Com o que você foi aprender italiano? Não é? Aí, pois Sônia e Álvaro, enquanto eu não falei que eu era o intérprete, ela não caiu em si. Aí eu falei, eu conversei com você ontem sobre intérprete. Ah, sim, pediu 1000 desculpas. Lógico. Né? Mas sabe que sempre que eu comento isso, eu não a culpo, porque ela também é fruto de um sistema, né? O único problema é que ela faz isso num país que tem 56% de negros, né? Então era para ela pensar que de repente podia aparecer. E apareceu, né? E aí eu digo para vocês que eu trabalhei, fiz, né, fiz o trabalho, teve todo o treinamento. Eu pedi uma carta de recomendação, até para guardar no meu currículo tudo, mas nunca mais me chamaram. E aí eu descobri o seguinte, por meio de um técnico de segurança, que era um amigo meu, num outro espaço, que comentou comigo por acaso, olha, Fábio, eu fui na empresa X, e aí tinha um pessoal da Itália lá, eles estavam fazendo um treinamento, e tinha uma mulher lá que estava... Então, vocês perceberam? Eles preferem a mulher, com todos os problemas, branca, do que o intérprete de italiano negro, né? Então, assim, esse é um exemplo dos vários que eu posso dar para vocês, que também passou por minha trajetória. Então, eu entendo um pouco isso que a Sônia falou, né? Uma outra coisa que eu queria falar... Ô, Fábio, pode falar, desculpa, deixa eu falar. Por que você foi aprender italiano? Então, você sabe que aqui em Araraquara tem uma comunidade grande de italiano. Tem. Então, assim, primeiro por conta disso, e segundo porque o Centro de Estudo de Línguas daqui de Araraquara, agora tem mais... Acho que tem mais 2 unidades. Não, acho que tem mais uma. Mas onde tinha aqui o Centro de Estudo de Línguas, tinha italiano, espanhol e francês. E eu fiz italiano e espanhol. E aí, entendeu? Um comentário para o Álvaro. Álvaro, quando você comenta sobre a questão dos brancos discutindo a morte do George Floyd, né? E aí depois pediram desculpa e tal, que é até natural, porque eles que dominam esse campo, né? A gente já pouco, mas eles não têm nem a noção, né? De vamos chamar. Mas o que é interessante é que é eles mesmos que precisam discutir a morte do George Floyd, né? Então, assim, é o que o meu pai comenta, né? Tudo bem você vir aqui ajoelhar comigo na rua, erguer o punho, mas você tem que ir lá na sua casa falar para os seus, né? Falar para os seus parar de pisar no pescoço dos meus irmãos aqui. Então, é eles mesmos que tem que discutir, né? Então, assim, embora a gente saiba que discutir questões étnico-raciais
ela é uma questão de sociedade brasileira, e que nós somos a maioria, mas são os brancos mesmo que tem que discutir. Porque esse processo, essa estrutura, foram eles que o trouxeram para o país. Né? Então é eles mesmos que tem que discutir. É só um comentário aí que eu queria fazer. Só que é o seguinte, eu concordo mas eu entendo com isso. A crítica. Só que o seguinte, tem que ter um preto e uma preta na sala. Sim. Vou dar um exemplo para você do que eu sempre uso, uso em vários lugares. Aquela, isso eu já citei da outra vez que a gente ficou online, aquele comercial do Machado de Assis da Caixa Econômica Federal. Isso foi eu acho que foi dos 100 anos da Caixa. A primeira versão, o Machado apareceu branco, e aí houve todo o pessoal falou, mas como assim? Aí ele apareceu preto, como ele era. Por que um comercial como esse sai? Porque só tem branco fazendo. Então, você tem total razão, Fábio. Os brancos têm que discutir isso, porque são eles que colocam o joelho no nosso pescoço. Agora, o tipo de discussão que vai se fazer, se você tem diversidade na discussão, a amplitude e a profundidade do que se discute é diferente. Entendeu? Então, basta você... Aí uma outra coisa, só chamam afro-brasileiros e brasileiras para discutir questões de raça. Então, e aí você vê, tem o Tiago Amparo, você tem o próprio Silvio, aí o cara chega, especialista... Isso acontece, eu não vou me colocar, não estou no nível dos caras, a questão não é essa. Agora, quando vão conversar, fala lá com o Álvaro, se é sobre racismo, fala com o Álvaro. Então, aí, eu tenho 40 anos, eu passei 33 anos estudando, vamos considerar desde do fundamentalzinho lá. E aí querem restringir o que eu sei a questões étnico-raciais. Aí, em várias escolas, não, o Álvaro só trabalha essa questão da África e da... Meu! Como assim? Primeiro, só, como se fosse pouco, e desconsidera a sua formação. Por exemplo, você deu esse caso da questão do seu trabalho de intérprete. Teve escola que eu fui chegar para trabalhar, e cheguei, né, de boa. Eu achei que eu estava adequado. Aí o cara chega, você que veio para a obra? E já aconteceu em São José dos Campos. Eu não quero tirar ninguém que trabalha com obra, não é isso. Mas é aquela coisa, na representação social da pessoa, você não está incluído. E é bacana eu citar isso porque tem gente que ainda discute se eu sou afro-brasileiro ou não. Porque dependendo da situação, eles querem me embranquecer. Mas na hora de batida, eu sou apretejado. Na hora de ascensão profissional, eu sou apretejado. Ou quando eu subo aqui em casa no elevador, a tiazinha segura a bolsa. Eu sinto isso. Desde criança. Quando eu era criança, ela falou, leva o RG. Leva o RG. Os brancos não sabem o que é levar RG. Desculpa, Sônia. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo sobre essa história do italiano. Estava lá no aeroporto de Heathrow, na Inglaterra, e uma senhora falando italiano, desesperada por algum motivo, e uma criança assim de uns 4, 5 anos do lado dela. E eu meio que percebi, fui lá ajudá-la para ela. Ela estava perdendo o avião, só no mínimo, vou te contar só a metadinha. Eu acho que de inglês ela não entendia nada e estava perdida lá. Então eu cheguei perto e falei tal coisa, tudo falando em italiano e tentando orientá-la para onde que ela deveria ir. Aí o menininho puxou assim a saia dela, virou para ela e fez assim, mãe, que língua que essa mulher está falando que eu estou entendendo tudo? Como assim, né? Eu queria imaginar que eu ia falar italiano, nem ela. E os dois já foram direitinho para o lugar. Eu creio que aquele dia ela não perdeu o avião. Mas o menininho fez bem assim, mãe, que língua que ela está falando que eu estou entendendo tudo? Ô, Sônia, uma coisa interessante também, né? Quando você fala sobre a menina que quer falar, que falou que quer fazer química, né? E dizer, mas para dar aula em ensino fundamental, enfim, básico, e passar fome, né? Eu também ouvi isso. Quando eu decidi fazer letras, né? Eu também tive uma pessoa que comentou assim, nossa, né?
o Fábio é tão inteligente e vai fazer letras, como se fosse um curso de só menos importância, porque eu aprendi tanta coisa nessa faculdade de letras, me abriu tanto o caminho, conhecer a literatura inglesa, conhecer a literatura norte-americana, porque eu me habilitei em italiano, mas nos 2 primeiros anos aqui na Unesp de Araraquara, a gente fazia 2 línguas estrangeiras. Você escolhia qual você queria seguir a partir do 3º ano, né? E eu escolhi seguir italiano por já ter familiaridade com a língua mesmo, porque eu já tinha feito 3 anos antes, né? Só que eu estudei literatura norte-americana, estudei literatura inglesa, estudei literatura italiana. Então, assim, abre, né? Amplia o seu modo de pensar, né? E diferente do que se disse, eu não passei fome, fui dar aula sim, mas sendo professor é que eu tive possibilidade, inclusive, de conhecer o exterior, inclusive de descobrir novos horizontes que eu não teria descoberto se eu não fosse professor, né? E uma coisa interessante também que eu coloquei aqui, que o professor Álvaro fala, e é por isso que eu fiz questão de que ele fizesse parte dessa live, nesses 10 minutinhos que nos faltam, Álvaro, é justamente porque quando você se coloca como professor da educação básica, eu acho isso super importante, né? Eu acho que quando... eu também sou professor da educação básica, né? Dei aula de português no Estado, trabalhei 4 anos no Estado, e na prefeitura trabalhei 10. Atualmente eu estou até como diretor de escola, né? Mas numa escola de educação infantil. Mas os nossos colegas falam muito sobre valorização do professor, né? Ah, porque não valoriza o professor, não valorizam o professor. Eu acho que esse é o momento de valorizar, né, o seu trabalho enquanto professor da educação básica, porque a gente que está ali com a juventude, com a criançada, a gente conhece uma realidade que muitas vezes quem está na universidade não conhece, porque eles não vêm fazer trabalho de campo. É claro que muitas pesquisas, e aí eu também não estou querendo aqui, como o próprio Álvaro disse, a gente não está desmerecendo o trabalho científico de maneira alguma. Até porque muitos dos trabalhos científicos também nascem da observação da prática dos professores em sala de aula. Mas a gente também não pode prescindir, né? Como se diz, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Então, a gente tem que levar em consideração esses saberes que os professores que estão lá no chão da sala de aula constroem no seu dia a dia. A reflexão. Eu trabalhei como professor coordenador também e trabalhava numa perspectiva de reflexão sobre a prática. Registro da prática e reflexão. Eu acho isso muito importante, porque quando você registra e você tem um certo espaço temporal, você olha para a sua prática e fala, poxa, eu posso melhorar aqui, né? E aí você trabalha com essa sua evolução do seu trabalho, do seu aprimoramento do trabalho. Mas eu acho fundamental, eu acho muito legal quando você fala, eu sou professor da educação básica. E isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, né? Exato. Ô, Fábio, isso não é fechar os olhos para todos os problemas que tem da nossa formação dos professores, né? Então a gente sabe que essa questão da imposição, quase que imposição da educação à distância para a formação inicial de professoras e professores, muitas vezes pode causar problemas. Desde para se conseguir um emprego formal, não essa precarização que a gente sabe que ocorre, mas até no próprio desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. Eu não quero dizer que todo mundo que faz educação à distância não está preparado, não é isso, mas assim, a gente sabe a importância que a educação presencial, pelo menos a primeira formação, o quanto de aprendizagem nós temos nessa formação. Uma outra coisa, a gente desenvolve ciência pedagógica na educação básica. Não é o caso da professora Sônia, que tem didática, que a gente percebe conversando com ela, mas assim, quantas aulas, quantas experiências no ensino superior a gente percebia? Esse cara não sabe dar aula. Então, a ciência pedagógica, ela ocorre na educação básica. Agora, o volume de aulas, a quantidade de burocracia que nós somos envolvidos impede que a gente, muitas vezes, faça isso que é uma prática ótima, que é registro, né? É a criação de material impresso, escrito científico, mas a prática científica existe. E aí, eu sei que está acabando o tempo, Fábio, você tinha citado antes, e eu tenho certeza disso, porque eu tenho contato em vocês também, com um monte de professor
que tem essa perspectiva, né? O coletivo que a gente está formando de professores antirracistas, a gente tem contato com experiências lindas, riquíssimas, científicas, de promoção de práticas antirracistas e todo mundo num esforço de afrocentramento, né? Aos poucos, acho que a gente vai discutir a questão dos povos originários, povos nativos, que também faz parte de um esforço antirracista. Mas, então, esse coletivo que a gente está formando, eu vejo potência gigante nele. Porque a gente, muitas vezes nas escolas, a gente se sente isolado. Parece que a gente está nadando contra a corrente e não tem mais ninguém junto com a gente. Mas sim, estão juntos em espaços diferentes. Então, a gente começou a fazer quando eu falo gente, são várias pessoas, né? A gente tem quase 100. Acho que o Fábio tinha contado outro dia lá. Quase 100 pessoas que, de maneira assíncrona, se conectam ao longo do dia. E a gente já fez curso com indicação que apareceu lá, assistimos dezenas de lives, indicação de emprego até para a população preta. A professora Sora manda um monte, né? O esforço que houve, pelo menos no estado de São Paulo, para eleger pessoas comprometidas com a luta antirracista. Eu vi o balanço de São Paulo, o avanço foi gigante na vereança. Né? Você, Fábio, falou aí, questão de Mogi das Cruzes, tem um pessoal comprometido, então e São José dos Campos também. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais valorizar as experiências que são produto da sensação e do intelecto que professoras e professores criam. E depois, né, Fábio, eu acho que depois a gente deixa o link, não sei como a gente pode deixar do grupo, né? Quem quiser se interessar, participar, porque eu vejo que a gente que está dando liga aos pouquinhos, né? A gente está passando por uma pandemia, parece que vai chegar a segunda onda aqui também, mas é um modo de se fortalecer, né? E de criar conhecimento. Sim, eu acredito muito nisso, né? E nesse momento, acho que é de fundamental importância a gente realmente se unir, né? Afinar o discurso, afinar as estratégias, porque a gente tem esse inimigo mora aí que tenta nos eliminar, né? Mas a gente vai resistir. Considerações finais, então, professora Sônia? A gente estava falando de educação fundamental e tudo mais, né? É com 3 anos que se forma a cabecinha da criança. 3, 4. O que você disser para ela, o que você explicar para ela, o que ela entender a partir da vida e de tudo mais, é ali que se forma. Nessa idade, o cérebro está num certo desenvolvimento que o que você botar ali nessa idade vai pegar. Então, a educação fundamental, a crechinha fundamental 1, são os cursos mais importantes. Portanto, esses professores são os professores mais importantes. Então, mais do que serem valorizados, eles têm que ser tratados como tal, os mais importantes da vida do ser humano. É isso que eu queria falar. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre esqueço de falar isso no início. Eu estou toda atrapalhada, querendo começar logo por causa do tempo e tudo mais. Eu nunca agradeço essas coisas. Minha mãe uma vez deu uma bronca. Você nem agradeceu que você foi convidada. Ok, muito obrigada. Estou muito contente. Valeu. Obrigado. Álvaro, as considerações finais? Opa, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer quem assistiu, né? Assistiu agora ao vivo, vai assistir. A gente não sabe durante quanto tempo esse material vai rodar, isso é muito legal, com as coisas da internet, né? Mas torcer para todo mundo ter sanidade, né? Os professores, eu sei, colegas, seja ele da educação básica, do superior, a gente está trabalhando para caramba. Tem hora que a gente não aguenta mais as telas, né? Eu tenho dor nas costas, né? A gente vai somatizando uma série de coisas, mas a gente tem a gente sabe que a gente dá o sangue aí para molecada, para meninada, e vamos nos conectar.
cada um, um segurando o outro, né? Não nos mataram e não vão nos matar, né? A gente vai resistir sempre aí, né? E Fábio, sempre que você precisar aí, tamo junto. E obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho em Araraquara. E o que precisar de mim, tô sempre a postos. Tá ok. Mais uma vez agradecer, primeiro em nome da Prefeitura Municipal de Araraquara, né, que nos apoiou aí com os detalhes, orientações de como fazer esses eventos, né? Também da Coordenadoria Executiva de Política da Igualdade Racial, em nome da Flávia, né, Santana, que é a nossa coordenadora, né? E em nome do Conselho Municipal de Combate à Discriminação e ao Racismo, né? Então, agradeço mesmo vocês e que haja outros momentos como esse, né? Bons bate-papos aí, possamos falar de outros temas também, né? Agradeço de coração. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.